juros, você teria lá o flight quality, o dinheiro voltando para os Estados Unidos, então a apreciação do dólar, Uhum, né, dinheiro saindo de emergência e tudo mais. E a gente está vendo o contrário, né? exato. Mas só que se você, acho que parar para analisar um pouco, você vai ver que outros fatores parece que já fizeram essa precificação, né? Eu acho que pode ser até o fato de o Ibov, eu não sei os outros emergentes, né? Mas a gente caiu de junho, julho, fez máxima lá quando colocaram o Guedes lá na Faria Lima, fez máxima e começou a cair até o final do ano. Pois é, então. E você tem. Desde a pandemia, né? Você tem essa precificação dos índices aí, que né, na pandemia caiu, voltou tudo. Aí, conforme o anda foi andando aí, encaminhando os dados econômicos e tal, a inflação foi entrando no radar. E a última agora é a guerra, né? Sim. E eu acredito que a movimentação da guerra meio que já foi um pouco dessa precificação aí, né? Porque, acho que na hora que iniciou ali, que a Rússia realmente deu fecha ali, invadiu a Ucrânia lá, muitos investidores já fizeram um bom rebalanceamento aí de posições, né? E Uhum. aí, até se você olhar o DX, ele chegou ali a atingir quase 100 pontos, né? Uhum. E lembrando que lá na pandemia, se eu não me engano, a máxima dele foi em 113. Então eu acho que todo esse rebalanceamento que teve aí acabou agora que o Fed está aumentando os juros. O monstro não acabou sendo um ursinho de pelúcia, né? Sim. Não assustou muito. É só para comentar brevemente, a gente já vem comentando isso outras aulas, lives. Teve toda aquela questão que a gente comentou, né? Por que, que a grana estava entrando no Brasil, né? Um grande fato aqui que nossa bolsa está muito exposta em commodities, né? No momento de inflação, cenário inflacionário, commodity tende a valorizar, né? Com a escassez da guerra entrou um outro fator aí e pressionando as commodities, né? Mais os preços do que estavam. Então, o fator inflação, nossa bolsa ser composta, o peso do Ibov, falando assim, né? Tá grande parte aí, Petro, Vale, empresas ligadas a commodities. E o fato da guerra também, que pressiona mais ainda commodities e inflação. Isso aí ajudou também ao fluxo estrangeiro entrar no nosso país, né? Até alguém que tinha comentado, acho que foi o Eduardo, né, que comentou também o fato de as políticas da China, né, que a China tem uma economia muito ativa, né? Mas a bolsa deles, se for olhar lá o índice chinês, não está performando bem, né? As ações chinesas. A Rússia agora, por exemplo, fechou tudo, né? Então dinheiro talvez que iriam para outros emergentes, né? Por questões de risco, ou os gestores de outros países estão colocando mais aqui do que outros emergentes. Sim, com certeza. E a Rússia agora vai ser um território complicado para investimento, né? Estava vendo uma entrevista com não sei se era professor ou analista, e ele estava comentando bem profundamente essa questão aí não só de investimento em ações mesmo, mas empresas, né? Que podem começar a boicotar a economia da Rússia, né? Mesmo que as sanções sejam derrubadas depois que acabar a guerra e tal, vai ser bem complicado essa retomada aí de empresas ocidentais voltarem para a Rússia, né? Eu E pode falar. concordo, porque, por exemplo, quando eu trabalhava com Basileia, no HSBC, Basileia lá é um. Como que eu vou explicar o que seria Basileia? Então, é um normativo que foi feito, que foi realizado, né, por conta de vários riscos que tivemos, né? Não lembro se foi em 2008, se foi depois de 2008 ou se foi depois de um outro crash, um outro evento de risco no mercado.
foi criada lá a Convenção de Basileia, né? Na época eu trabalhei no projeto de Basileia 2, que era implantar todas aquelas normas, aqueles cálculos para todas as operações do banco. Lá eram 16 milhões de pessoas ali no banco de dados que a gente tinha. A gente tinha que calcular e cuspir um nome, né? Que é o do RWA, que era ali o risco da pessoa e também dependente da posição dela, né? Conforme a pessoa, o crédito que ela tinha tomado do banco, financiamento, seja carro, seja imóvel, lá no HSBC era Auto Finance, né? Tinha o mortgage, que é a parte imobiliária, ia colocando ali para cada tipo de produto, ele ia fazendo o cálculo, e olhando para o cliente, ele fazia o cálculo de risco do cliente e fazia uma conta ali, digamos, uma média ponderada, vamos resumir bem resumido, e ele calculava ali quanto que o banco tinha que guardar daquele valor, né? Por exemplo, eu emprestei para o Lucas ali 1 milhão, o risco do Lucas digamos, deu 50%, de 500 mil eu tenho que ter em caixa, né? Porque o Lucas é um cliente arriscado, né? Se eu emprestei, por exemplo, para a União, né? Para o governo, lá estava lá, por exemplo, que o risco, se não me engano, era zero, zero, né? Sempre que quando colocava a instituição União, digamos assim, o percentual lá que a gente colocava era zero, então não ia alocar nada independente do valor tomado, né, pela União do banco. Enfim, essa aí é uma convenção que todos os bancos do Brasil estão submetidos, né? E eu lembro também por trabalhar nessa área ali que tinha a ver com essas questões de legais, né? Tinha uma série de países ali que eram sancionados ou tinha alguma restrição onde não poderia ter nenhum tipo de troca, nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de relacionamento com aqueles países, né? Também tem com relação aos Estados Unidos, né? Se você consultar, tem um site lá que você tem que ir lá para consultar se aquele cliente, aquele CNPJ, aquele CNPJ, aquele CPF está restrito, né, naquela base de dados, né? Por exemplo, eu como banco, eu não posso emprestar para tais CNPJs que estão no Brasil, né? Você pode colocar um filtro ali, colocar as pessoas físicas e jurídicas do Brasil, eu não posso ter nenhum tipo de empréstimo, nenhum tipo de relação com essas pessoas, porque a gente responde, querendo ou não, a algumas coisas lá ao governo americano, né? Então, por toda essa questão de compliance e questões regulamentares, tanto internacional quanto nacional do Banco Central, tem CVM, enfim, tem muito lugar que a gente tem que olhar a norma e serem respeitadas, né? Eu creio que vai ser, como você falou, pensando todo esse arcabouço aí que eu já atuei, vai ser bem restrito realmente a relação com a Rússia, né? Então, o cara vai, entre colocar dinheiro na Rússia, colocar dinheiro no Brasil, por exemplo, o cara vai olhar uma Vale da vida, que uma empresa ali que gera caixa, uma empresa que está performando bem, né? Essa aí é a minha opinião, né, sobre esse tema, né? Concordando com o que você falou. Sim, sim. E você puxou um outro assunto bacana também, que é a questão da Vale, né? E a gente sabe que a Vale precifica muito o minério de ferro, e o minério de ferro, que é negociado basicamente lá na China, ele sofre oscilações até onde a China permite, né? Então, a gente sabe que a China ela está num processo de política monetária contrário do mundo, né? De Sim, novo, a gente falou isso aqui na última reunião que eu participei, e é exatamente isso. A China cada vez mais tentando estimular a economia, e isso faz muito preço no minério de ferro, né? Então, é mais um fator que acaba contribuindo para a gente aqui, né? com certeza. Eu queria perguntar pro o Jeff, ainda não participou, acho que tem uma live de encerramento, queria que, se ele puder, se ele estiver ali tranquilo, quiser comentar alguma coisa, também é bem-vindo, quiser se apresentar aí pro pessoal e tudo mais. Bom, assim, eu passei o dia na tela, foi um dia bem frenético,
causa que lá no exterior teve vencimento de opções. Teve vencimento de opções lá fora e aqui também. E assim, foi 1,5 trilhões de dólares em financiamento de vencimento de opções hoje. Por isso que o mercado ficou bastante volátil. Se não me engano, hoje cedinho teve também uma reunião do Biden com o Xi Jinping, lá da China. E, cara, o que eles falaram acabou precipitando para o mercado no dia de risk-on. O que seria risk-on? Risk-on é quando os investidores eles têm apetite a risco. Então, eles vêm pegar o dinheiro que eles têm fixa, tiram de lá, teoricamente dizendo, eles tiram o dinheiro de ativo de proteção e vão colocar dinheiro em renda variável. Isso aí acabou mandando o nosso índice lá para cima. O mercado acabou participando de risk-on. Bom, o índice fechou para cima, dolinha, uma quedinha mais ou menos. Bom, como eu disse, vencimento de opções e o mercado já está enchendo a mão de novas opções para o mercado hoje. Teve algumas puts de BOVA11 que o mercado encheu a mão hoje, montou umas posições assim, ridículas. Tem alguns colegas gestores que tudo bem, o índice está subindo, o risk-on, mas tem alguns colegas gestores de fundos grandes que estão comentando comigo que eles estão assim com medo de uma possível queda do índice. Então eles estão enchendo o carrinho deles ali de puts de BOVA. Depois vocês podem até dar uma olhadinha numa gradezinha de opções de BOVA. Depois, quando a gente finalizar aqui, eu mando para vocês uma telinha mostrando mais ou menos como que foi o fluxo das opções de BOVA hoje. Lá na S&P também foi a mesma coisa, uma volatilidade insana. Fazia tempos que eu não vejo isso acontecendo. O mercado estava muito irracional e errático hoje. Eu tenho um modelinho que ele projeta e estima a volatilidade. E o que ele fez exatamente? Ele estima possíveis pontos no qual o mercado ele tende a parar. Então, eu calculo 4 vols por dia, que é o tanto que o mercado tende a andar por dia. É de 1 a 2 volatilidades anuais. E para vocês terem uma noção, o mercado ele rompeu 4 volatilidades hoje do índice. Ou seja, ele acabou variando 4 vezes mais do que ele varia num dia comum. Também teve algumas falas um dos dirigentes do FID, e ele acabou comentando que ele queria que a taxa americana não subisse 0,25 vezes. Ele queria que a taxa de juros americana subisse 50 vezes e ele tem uma expectativa de que os juros no final desse ano fecha em 3%. Eu vi vocês comentando também que o pessoal comentou e tal, que juros altos, juros americano alto, então ia causar uma grande queda no mercado financeiro, etc. E assim, eu não concordo com isso, porque se você pegar e calcular uma regressão entre o S&P e os juros americanos, você pode pegar tanto a ponta curta, a média, quanto a longa. E, cara, eles têm uma correlação muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Se as Treasuries, os juros americanos subir, sei lá, se é 1%, 2%, isso vai impactar, sim, algumas empresas, principalmente as techs, que elas têm muita dívida em bolso. Isso vai fazer com que elas fiquem mais endividadas, os cupons de dívida fiquem mais caros e elas acabem tendo uma desvalorização, que é o que já vem acontecendo há um bom tempo. Mas, em relação aos juros, o que eu vejo em relação com isso? Os juros ele tem uma correlação muito forte com a balança do FID, com a quantidade de ativos que o FID ele tem sobre isso, no seu balanço, na sua DRE praticamente. E o que a gente pode dizer disso? Se a balança do FID tem uma correlação muito forte com os juros, a gente pode entrar na seguinte conclusão. Quando o FID começar a diminuir a balança dele, começar a vender os ativos que ele tem sob sua posse, aí sim vai começar a ficar feio o negócio para o mercado, para o S&P. Porque o dinheiro vai sair de circulação, o FID vai parar de distribuir dinheiro igual ele está fazendo. E quando ele fizer isso daí, aí sim que a gente vai ver assim, um negócio frenético acontecendo. O FID está com o programa de recompra de ativos ativos até hoje. Depois eu mando também uma telinha para vocês terem uma noçãozinha. Cara, o FID aumentou assim, exponencialmente a quantidade de bens que ele estava comprando. E ele não parou, continua até hoje. Você pode comparar a quantidade de ativos que o FID americano, que o Federal Reserve estava comprando, com qualquer outro banco central do planeta. Brasil, Europa, Londres, qualquer um. O FID não para de comprar ativos. Isso daí está sendo assim algo, como eu posso dizer, está sobrecomprado já. E quando o FID começar a desovar o que ele tem sobre sua posse, aí sim vai começar a ficar diferenciada a situação do mercado. Como eu disse, o FID, os juros, ele tem uma correlação assim, não uma correlação exata, mas tem uma relação com a balança do FID. Então, quando o FID começar a desovar o que eles têm dentro da sua balança patrimonial, aí sim a gente vai ver aí o índice, o S&P caindo bastante. Estão me projetando bastante. Também teve o vencimento, se não me engano, de alguns cupons de dívidas soberanas da Rússia hoje. Tem o vencimento de um cupom de 117 milhões de dólares. Se não me engano, o responsável por isso era o Citibank.
Então o negócio estava esperto bastante. Era um calote da Rússia. Se ela desse calote em algo disso, a gente poderia ver aí esse banco, se não me engano, foi o Citibank ou foi o JP Morgan. Mas a gente visse a Rússia dando um calote desse tamanho no banco desse, eles poderiam sofrer um apertinho. E, assim, teve gente falando que poderia ser igual a quebra do Lehman e tal. Eu achei assim, de besteira, muito difícil acontecer. Mas algo que poderia motivar essa ideia, essa tese, é que pelo fato da Rússia tomando sanção de tudo quanto é lado, não ia ter FMI para vir salvar, o Banco Central do próprio país não poderia salvar nada, ia dar assim, uma bagunça enorme. Mas, graças a Deus, a Rússia ela conseguiu honrar com o pagamento dela. É uma. Ou assim, pode falar. Não, pode concluir, daí eu falo outras coisas. No geral é isso, tá? No geral é isso. A Rússia acabou honrando os pagamentos da dívida dela e, se eu não me engano, mais 251 milhões que vai vencer no próximo dia 18 do próximo mês. Mas é isso aí. Acabou honrando a dívida, tudo certinho. Eu vi que o Banco Central da Rússia. Não lembro se foi o Banco Central ou foi uma outra pessoa lá na outra autoridade russa. Falou o seguinte, que eles iam honrar as dívidas, só que eles iam pagar com o rublo russo, né? A gente não vai... Sim. Como vocês bloquearam nossos 300 bilhões de dólares em ativos de reserva do Banco Central russo foram bloqueados. Falaram assim, a gente não tem acesso às nossas reservas de dólares. Então, o pessoal não para de... Eu não sei como fechar essas notificações aqui. Tô recebendo muita mensagem. Daí fica apitando aqui. Só deixa eu ver se eu consigo travar o áudio só do Telegram aqui. Que daí isso... Cara, a gente não tá escutando. Tá? Não tá dando pra escutar não, Alex. Tá me escutando agora? Não, tô escutando a sua voz. A gente escuta, mas as notificações não escuta. Ah, tá. Tá normal. Eu acho que eu não vou ter como se eu bloquear. Não, tentei bloquear aqui. Vamos ver se vai dar certo. É que fica apitando... tranquilo que as notificações a gente não tá escutando. Tá, beleza. Voltando lá. A Rússia basicamente falou o seguinte, né? Já que vocês bloquearam minhas reservas, grosso modo a gente só vai... Não pode pagar em dólar, a gente tem que pagar em rublo russo. A gente vai honrar todas as dívidas, só que a gente vai pagar na nossa moeda. Até, não sei se você sabe se foi pago em dólar, foi pago em rublo, como que foi pago isso pro Citibank? Se eu não me engano, foi pagado em iene. Mas eu preciso dar uma Iene. confirmada, mas acho que foi em iene. Cara, interessante isso, porque já você olha aí pode ser feito isso para todas as transações, né, que estão em todos os contratos vigentes, né? Você Sim. o rublo lá transforma em iene e paga a dívida, né? Boa noite. Boa noite. Eu tinha visto que foi pago em dólares e foi o JP Morgan, o banco. Foi em dólar mesmo. Foi em dólar. O banco foi o JP Pelo menos Morgan. na Bloomberg saiu em dólar. Inclusive tem 3 juros para serem pagos próximo agora, menos de uns 20 dias, e eles se comprometeram a honrar esses compromissos, a Rússia. Uhum. O ministro lá, acho que é das Relações Exteriores, o Lavrov lá, que ele comenta bastante, né, a situação que está acontecendo, ele disse que tem condições de honrar todos os compromissos. Sim, isso aí eu Se recordo. Vai acontecer, não sei, né? E a questão também que tem várias dívidas. Todos os dias pode estar vencendo algum cupom, né? Que paga cupom mensal, né? Possivelmente pode ter cupons vencendo todos os dias úteis do mês, né? Eu tinha visto uma outra notícia que estavam sendo pagos em dólar, né? Daí até me perguntei, né? Falaram que não iam pagar em dólar, iam pagar em rublo, mas aqui tá na notícia que pagaram em dólar, enfim. Me questionei assim, falaram que não, mas estão pagando, enfim. Melhor que... O bom é que não estão dando calote, né? Resumindo, é isso. Sim, o bom é que não estão dando calote. Isso que é o que mais importa aí para nós nesse momento, né? Falando agora do Fed, né? Se eu esquecer algo ali, depois a gente pode voltar. A visão que eu tenho comentando sobre o balanço aí foi uma questão de 9 trilhões de dólares aí que
que foi, digamos, emitido, né, pelo Fed, que foi comprado em ativos, tanto em ativos imobiliários quanto títulos do Tesouro, né, que seria ele ir a mercado e comprar o pré, né? Vamos trazer para nossa realidade, digamos, nosso tesouro, né? Seria ele comprar os títulos pré dele, que é a dívida soberana dos Estados Unidos, né? Quando ele está comprando isso, comprando, tá, de certo modo, aquecendo a economia, né? E ele tem um controle da curva, né? Ele vai ter o controle da curva em todos os vértices que ele está atuando. Logo, você olhava lá o Treasury de 2, 5, 10 anos, 20 anos, os vértices que o Fed estava atuando, não sei se são exatamente esses, mas estavam contidos ali, não estava, nenhum deles estava explodindo, né, o yield, né, o, que seria o valor, o valor que está sendo pago do título em juros, né, no caso. Então ele teria um controle completo ali quase da curva, né? O mercado não era o mercado que estava precificando a curva de juros, era o Fed. Em todo esse tempo aí que ele estava fazendo essas compras. Agora, o que acontece? O Fed parando de comprar, tirando o pé do acelerador, parando com isso, quem está mandando na curva volta a ser o mercado, né? Assim como aqui no Brasil, nossa curva é determinada pelo mercado, lá volta a acontecer isso, né? Então, por isso que vocês estão vendo aí algumas alterações na curva de juros, daria até para alongar bastante coisas aí que eu estou ouvindo e estou estudando aí sobre a questão da curva de juros americana, né? Mas devo deixar para um outro momento. Fora o Fed, né, que eu até anotei que eu vi uma pessoa comentando, para vocês terem uma ideia, a União Europeia e o Japão, eles são donos da curva, né? Se fala, né? São donos do mercado de bonds, né? Eles que conseguem ali domar ali a curva, né? Atuam ali da forma que acaba não sendo o mercado que precifica a curva de juros, e sim eles, a União Europeia e o Japão, né? Pelo que eu tive conhecimento, né? Nunca fui a fundo, né, de estudar esses bancos centrais. Então, E, só comentar um enfim, negocinho rapidinho, Alex. Alex? opa, pode comentar. Só comentar um negócio rapidinho. Você falou do controle, né? A partir do momento que o Fed começar a redução do balanço dele, esse controle passa para a mão do mercado. Então aí sim a gente vai ver realmente, né, como que o mercado está precificando a curva de juros nos Estados Unidos. E eu acho que o item interessante, o que já está em discussão, né, é a possível recessão ou não da economia americana. Porque Sim. historicamente, segundo o que eu andei lendo, quando essa curva ela declina, né, você tem ali juros curtos pagando mais do que os juros longos. Historicamente, sempre quando isso aconteceu, você teve na sequência, recessão na economia americana. Então, essa discussão ainda tende a se prolongar aí, né, daqui para frente esse ano. É assim, o que seria, já que você tocou nesse ponto, né, o que seria a recessão, né? Tipo, tecnicamente falando, né? Seria 2 trimestres seguidos de PIB negativo. Cara, se isso vai acontecer ou não, a gente não tem como prever, assim, com exatidão, né? Mas pode ser, por exemplo, se o terceiro tri e o quarto tri vier negativo, tá, tecnicamente tá em recessão, né? Talvez eu penso, pode até não acontecer tão logo, né? A gente pode olhar e a poupança do americano está em níveis históricos, ou o mercado imobiliário está muito aquecido, a inflação, né? Nem se fala, né? O que vem acontecendo com a inflação lá, né? Eles estão subindo as taxas de juros agora para dar uma segurada na inflação, né? Até como o Jeff falou, né? O Bullard, que vocês já estão conhecendo pelo nome dele, ele é o único ali membro do FONC que ele está falando que ele não concorda, que ele acha que deveria ter subido 50 bases nessa reunião já de março, né? Ele é o membro mais hawk do conselho e ele tem essa postura. Eu vi outro membro que ele falou hoje e logo depois o outro membro falou com uma fala nesse sentido também, né?
ele falou assim, defendendo uma alta de juros maior até, né? Então aí teve dois membros vindo a público hoje falando numa alta mais consistente, digamos assim, né, da taxa de juros. Mas eu acho que talvez nem seja a taxa de juros que venha a fazer preço, né? A gente já vem vendo uma precificação disso há algum tempo, né? Por quê? Todo aquele motivo lá que a gente comentou, eu mandei até um áudio no grupo de criptos, né? Porque perguntando de que modo isso afetava as empresas de tecnologia, né? Por que que a alta dos juros afetava as empresas de tech, né? Daí eu fiz uma explicação lá. Agora não vou repetir toda aquela explicação, né? Porque daí ia se delongar muito, né? Mas resumindo que os juros altos são ruins para as empresas de tech por conta das suas dívidas e porque ela tem que captar dinheiro ao mercado para enquanto ela não está lucrando ou está investindo muito em projetos novos, né? E como o Jeff falou ali, isso daí já vem acontecendo há algum tempo, né? As empresas de tech vêm caindo, vêm sofrendo em decorrência disso. Estados Unidos, que está muito exposto a empresas de tech. Pode estar acontecendo também, opa, como realizei aqui meu portfólio de tecnologia, preciso aumentar a exposição agora no quê? Commodities. Tá, onde que tem commodity? Tem aqui nos Estados Unidos, tem essas e essas empresas. Tem lá na Austrália, a Rio Tinto, né, mineradora. Colocar um pouco lá. Opa, no Brasil também tem Vale, tem Prio, tem Gerdau, tem outras empresas aí ligadas ao setor de commodities. Vou aportar nessas empresas. Então, de certo modo, a gente já teve uma recalibragem, tirando um pouco de tech e colocando empresas de valor, né? Que as empresas especialmente ligadas a commodities, né? Que eu vejo. Então, isso aí é um resumo aí do que eu vi da semana, né? Que a gente olha o mercado americano, ele bateu ali no suporte segunda-feira, né? Depois só subiu e pode ser movimento falso, né? Que se vocês pegarem ali desde o do início da queda do o S&P fez topo, né? Aconteceu dele subir 3 dias, voltar a cair, subir 4 dias, voltar a cair. Teve um rompimento falso lá da LTB, mas daí voltou a cair novamente. Enfim, pode ser que seja só um movimento falso e depois ali consolide e depois volte a cair, né? A gente não consegue prever isso daí. Mas o que eu me pergunto, assim, né, pensando como economista, pensando como investidor, é o que vai acontecer quando o Fed começar a reduzir o balanço, né? Ele vai ter que começar a vender esses títulos no mercado, né? Colocar mercado, né? Ele vai ter que, antes ele comprou, atuou na ponta compradora, ele vai ter que atuar vendendo ou também deixando vencer, né? Como deixando vencer, tem um título ali que vale 10 bilhões que vence em julho, né? Eu não emito nova dívida, né? Eu não emito um título, digamos, um título pré-novo a mercado, né? Eu não faço leilão desse título. Eu simplesmente deixo vencer e vou reduzindo a liquidez do mercado de títulos, né? Não vou emitindo títulos novos para serem comprados pelos investidores, né? Então, de certo modo, isso aí com certeza vai trazer alguma volatilidade, talvez como a gente vinha ver uma queda mais forte, né? Porque agora o Fed reduziu a porteira, né, de estímulos monetários, vai começar a fazer o inverso, vai reduzir o seu balanço, né? Enfim, era basicamente isso que eu tinha para comentar, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá aberto. Quiser comentar mais algo, também tá aberto. Você tinha comentado um pouquinho sobre esse risco de recessão. Se você der uma olhadinha nos rendimentos de 2, 5 e 10 anos, eles terminaram aqui hoje, para 2022, terminaram 2,75, o de 10 anos terminou em 2,50 e o de 5 anos terminou em 2,50 e o de 10 anos terminou em 2,40. E assim, respectivamente, com a curva invertendo em todo o espaço do Tesouro, ela tradicionalmente, isso daí pode ser uma recessão.
a inversão da curva de juros por si só não é o suficiente para a gente falar que o risco de recessão no Brasil, entende? Mas, cara, ela inverteu, isso é um fato. E tá todo mundo entendendo isso daí. Se você pegar e dar uma olhadinha nas ações, elas também estão tendo aí um influxo pesadíssimo. O pessoal estava vendendo muito e o fluxo delas invertou bastante hoje. Como assim invertou bastante? Cara, a maioria das ações lá fora, principalmente do S&P, Dow Jones, etc., elas deram uma rasgadinha para cima hoje. Foi um negócio assim surpreendente. Principalmente por causa do vencimento das opções. Mas, só voltando ao ponto do risco recessão, muito difícil acontecer. O feed não vai deixar isso tão simples assim, entende? A produção lá está muito forte, os dados de inflação estão vindo forte também, mas tudo bem que em relação a emprego e desemprego também está muito bom a situação lá nos Estados Unidos. Muito, muito difícil mesmo de acontecer uma recessão. Tem 1,7 vagas de trabalho para cada pessoa desempregada. Então, tipo, 10, multiplicar por 10 isso. Tem 17 vagas de emprego para cada 10 desempregados. Então tem vaga sobrando, né? Pode ser em outras regiões, pode ser que não seja o que a pessoa busca ali, mas tá super aquecido o mercado, né? O Fed vai atuar na ponta agora, puxando um pouco o freio de mão, né? Reduzindo um pouco a atração da economia, né? Porque foi muito aquecida, né? Durante a pandemia. Sim, nessa última semana, os fundos de ações norte-americanos, eles receberam uma entrada só de 32 bilhões de dólares. E assim, enquanto o número global de entrada de ações foi de 25 bilhões. Os títulos deles também tiveram aí, se não me engano, a 10ª semana de saída de patrimônio, de capital de fluxo. Saiu 14 bilhões dos títulos, enquanto aí os metais, cara, eles tiveram, acho que foi a 11ª, 12ª semana de entrada consecutiva de fluxo, entrou 1,7 bilhões. E assim, isso daí é insano, cara, isso daí é insano. O mercado está muito volátil por causa desse tipo de coisa. E só voltando lá ao contexto do que aconteceu hoje mais cedo entre a China e os Estados Unidos, o Joe Biden e o Xi Jinping, cara, a China ela falou que repudia tudo que o Putin está fazendo. E eu não sei se foi coincidência ou algo do tipo, se foi por besteira, pode ser que seja uma correlação assim, exógena, besta. Mas, cara, se não me engano, foi 40 minutos depois de tudo que isso daí saiu para o público, teve um bombardeio pesado lá na Ucrânia que o Putin fez, e também teve acho que foi um discurso que o Putin fez num estádio lá na Rússia, falando com o pessoal, e ele falou muita besteira. Se você pegar depois e dar uma olhada no que ele falou, eu não cheguei a acompanhar tudo, eu vi um pouquinho por cima, que são algumas headlines aqui para mim, mas pelo que eu vi, parece que o Putin ele citou genocídio e paz, tipo, em algumas frases juntas, entende? Então, assim, tá passando um pouco do limite. Também um negócio que é legal comentar, não sei se vocês acompanham muito equities americanas, mas se vocês pegarem e darem uma olhada nos bônus que os executivos, o pessoal lá que tem um emprego de série C, nas grandes corporações listadas em bolsa lá nos Estados Unidos, cara, os bônus dos caras é algo ridículo. E tipo assim, tudo bem, não denegrindo o trabalho do pessoal, mas quando eu falo que é algo ridículo, vem crescendo, sei lá, 20% ao mês praticamente os bônus que eles recebem. Só que hoje Isso é absurdo. começou a mudar algumas coisas lá. Então, a GE começou a cortar o pacote de remuneração de um dos seus executivos. Acho que é Larry alguma coisa, o nome do executivo assim, precisa dar uma olhada, é GE o nome dela. E esse foi um momento surpreendente em resposta à repressão dos acionistas do passado, que ano passado também foi algo pior ainda. Os bônus e os salários dos executivos das empresas começaram a mais do que triplicar. E o que isso aí pode significar? Significa que as empresas elas estão começando como eu posso dizer, elas estão começando a visar um bom relacionamento com os investidores. E quando ela faz isso, os acionistas eles começam a ter um sentimento um pouco mais positivo para essas empresas. Então, as empresas estão fazendo bastante daí para melhorar o sentimento que os investidores têm em relação a elas. Tem empresa grande, que os diretores executivos têm um bônus pequeno, tudo bem isso e tal. E isso significa aí que a empresa ela tem um baixo risco, como eu posso dizer. Ela tem um baixo risco de se envolver com coisas erradas. Isso daí, assim, é muito bom para o mercado. Eu acompanho bastante isso daí de pertinho. Mas, assim, num contexto geral, isso daí que eu tinha a dizer. É isso. Eu achei legal esse comentário que você falou com relação aos gestores, né?
Tô tentando procurar um conteúdo aqui para mostrar. Deixa eu ver se isso aqui é de hoje. É de hoje. Eu queria mostrar a curva de juros, estou sem a curva de juros aqui. Se você olhar, principalmente, tem alguns comentários ali, tem daquela ali eu não sei qual exatamente, mas naquela lista lá que eu divulgo, né, dos documentários, ele tem alguns que tratam, né, dos crescentes lucros do mercado financeiro, né, que valores absurdos. Até você olhar ali, eles estavam com dificuldade de contratar na pandemia, ou estava aumentando cada vez mais o salário para quem é, digamos, júnior, né, tá entrando para trabalhar no back-office, no Goldman, JP Morgan e etc. Chega lá no alto escalão e o bônus dos caras tipo, é elevadíssimo, né? Isso daí tem no mercado financeiro e outras corporações, né? Tipo, o salário deles é muito, muito acima da média do trabalhador comum ali, de um gerente, um outro funcionário um pouco mais abaixo dele. E até teve uma discussão, assim, no tempo que vamos falar o salário dos executivos ou não, né? Daí eu lembro se foi uma revista, aonde que saiu os salários de executivos. Lá teve um executivo ali que ganhava, sei lá, 100 milhões de dólares ao ano, né? Daí ele olha lá outro executivo que está ganhando 200 milhões de dólares ao ano. Daí ele olha, pô, olha lá, o cara da empresa, da minha concorrente aqui, que é do mesmo mercado que o meu, está ganhando o dobro, né? Começa a gerar insatisfação, comparações. E daí, em vez de, se não me engano, a ideia era que houvesse reduzisse os salários, parasse de subir, tipo, constantemente os salários dos executivos, teve o efeito contrário, né? Começaram a cada vez mais se comparar e subir os salários dos executivos, né? Então teve um efeito mais danoso para as empresas no sentido que aumentava os bônus, aumentava o salário que esses caras recebiam, né? E agora não tinha visto nenhum fato assim que tivesse revertendo isso, que isso aí já vem de anos historicamente. Agora é esse aí que o Jeff comentou, a primeira notícia que eu vejo no sentido de, opa, a gente tá demais, vamos começar a reduzir, né? Tá, os executivos ganham muito, né? E realmente é milhões de dólares que os caras ganham, né? Bem legal isso aí. E assim, trazendo isso daí para um pouco de uma visão um pouco mais dos fundos, os fundos também estão fazendo isso. Estão diminuindo as suas taxas de administração, taxa de performance, etc., a fim de atrair mais investidores. E falando um pouco sobre as corporações, as empresas, as equities que estão listadas aí e tal, quando elas fazem isso, cara, esses bônus, eles vão ir para outros locais. E um dos locais, pelo que eu vi, essa é uma matéria até aqui na Bloomberg, cara, a grande parte do que vai sair, do que esses executivos vão deixar de ganhar, vai para dividendos. Isso daí é Uhum. muito interessante para os investidores. Então, agora imagina uma empresa que tinha, pegando o somatório total dos bônus dos executivos que eles vão deixar de ganhar, vamos dar um exemplo que é 2 bilhões, que tem Uhum. empresa que realmente tem bônus assim no total para todos os seus executivos. Agora tenta imaginar 2 bilhões a mais sendo distribuídos em formatos de dividendo para os acionistas. Isso daí é algo que o pessoal pira, entendeu? O yield da Sim. empresa vai aumentar bastante por causa disso. Isso daí Sim, vai algo distribuir mais extremamente positivo. dividendos, vai aumentar os dividendos, eu vou querer investir numa empresa que paga mais dividendos, né? Se eu olho lá, por exemplo, vamos supor aqui a Vale. A gente falou de Vale, vamos falar de Vale. Vamos reduzir aqui dois cargos, dois caras do conselho, vamos reduzir um executivo, vamos reduzir o salário, vamos nos congelar nos próximos anos e vamos aumentar o payout do que vai ser distribuído, né? Então vai começar a reduzir, aumentar o dividend yield, né, que seriam os dividendos pagos, e vai atrair mais investidor, com certeza, vai fazer o preço da ação apreciar, vai mostrar que a empresa está preocupada com a gestão e com a parte, seu fluxo de caixa e tudo mais, né? Tá fazendo a lição de casa bem feita, né? Sim, sim. Então, pode ser que tenha uma rotation aí de empresas
que não, posso dizer, as empresas que não abordarem por esse tipo de tomada de decisão, optarem por não diminuírem os bônus dos seus executivos, o que a gente pode ver? A gente pode ver uma rotation dessas empresas para as empresas que estão adotando uma abordagem um pouco mais sistemática em relação à distribuição de bônus para os executivos. Então, a gente poderia tirar um seguinte racional. Não é call, é só uma tese. A gente poderia pensar no seguinte: vamos shortear essas empresas no qual não querem adotar sobre esse tipo de política para a empresa. Vamos montar um long nas empresas que estão adotando esse tipo de política. Seria interessante isso daí. Muito interessante esse tipo de posição. Uma das empresas que tem, quem tem eu não tenho economática, né, mas eu tenho uma pessoa lá no LinkedIn que publica algumas coisas assim, que eu acho interessante, né. Ele publicou as empresas, 10 empresas do Ibov que mais pagavam, tinham o maior custo dos executivos. Se você tiver isso daí, qualquer hora, Jeff, manda pra gente, tipo, as empresas que pagam mais os seus executivos. Não sei se o Bloomberg dá isso, mas eu sei que a economática dá isso. Vou ver se eu compartilhar minha tela. Deixa eu botar aqui pelo computador só um minutinho. Uhum. E daí, se olhar Cogna, tá entre as. Tava no top 10 lá, daí eu achei engraçado, né? Que a situação da empresa, com todos os problemas que estavam de gestão, mas entre umas das que mais pagavam seus diretores, né? Se eu não me engano, tava pé a pé com o Vale, né? Não dá para comparar a geração de caixa de uma Cogna com o Vale, né? Tá. Acho que ele tá trocando ali. Vocês estão vendo minha tela aqui? Tô vendo a sua tela, Alex. Quando eu aperto aqui, ó, nesse botão, ele troca a imagem para vocês ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu apertei, ele aumentou a tela que aparecia maior ou ele não continua a mesma coisa? Quando eu aperto aqui. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Porque. Então eu acho que é controle individual, né? Você pode apertar no compartilhamento ou apertar na imagem da pessoa para ver qual que você quer ver maior, né? Você está me ouvindo aqui? Isso é uma pergunta, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não sei, cara, é que a Bloomberg, eu tô quando vai fazer 1 ano e meio já, e assim, eu não conheço 10% dela, para você ter noção, que tem muita coisa, muita informação mesmo. Eu não sei exatamente qual seria a função dela, que diz pra gente quais são as empresas que estão mais pagando dividendos. Provavelmente isso daí deve ter algum research, algum relatório. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, que vai demorar para mim encontrar. Mas se quiser que eu mostre alguma outra informação aqui, curva, qualquer coisa, fica à vontade, tá? Tá tranquilo. Na verdade, não era nem a que pagava mais dividendos. Até dava para elaborar talvez um estudo em cima disso, né? Mas aqui estão pagando mais a diretoria, né? Os executivos da empresa, né? Isso daí saiu num research. Depois eu mando para vocês esse relatório. Só preciso encontrar ele. Só por curiosidade mesmo, para mostrar para o pessoal, já que a gente entrou nesse assunto, depois mostrar lá as 10 empresas que pagam mais seus executivos. Aqui eu compartilho. Pode falar. Assim, não queria interromper o que você ia apresentar, mas a gente tinha comentado sobre a balança do feed e tal. Se você terminar de compartilhar isso daí, eu passo para o pessoal o racional sobre a balança do feed e o S&P, a correlação que eles têm. Está aí na tela, quer compartilhar alguma coisa? Deixa eu compartilhar aqui só um minutinho. Eu fecho aqui, daí... aqui que eu ia mostrar só para... Eu fecho isso aqui. Era só para mostrar a curva pré que tá no nosso mercado agora, né? Tipo, tá invertido aqui também, né? Aqui para 220 dias... Vou fechar aqui. Para 1 ano, ela tá no topo, né? A curva pré. E depois ela tá em queda, né? E a inflação implícita é igual, né? A inflação implícita aqui tá com pico daqui 160 dias úteis pro final do ano, né? Vou fechar aqui meu compartilhamento. Aqui na linha branca, a gente Só tem um a minutinho. balança do... Eu vou tentar fechar meu compartilhamento aqui, só um minuto. Beleza. Quero fechar... Eu não sei como encerrar o compartilhamento aqui. Mas não tá atrapalhando não, Alex. Se quiser deixar aberto, Não? pode.
Tá, vou deixar aberto aqui. É só apertar na tela do que o Jeff tá falando ali, que a gente. Daí fica grande para vocês ali a imagem. Bom, aqui em linha branca, a gente tem o total de ativos que o FID tem sobre o seu balanço. É a balança do FID, tá? Em linha branca, a balança FID. Cara, como a balança do FID não é um ativo de variável, ele sempre vai estar tendendo a uma direção dependendo do ciclo que a gente estiver passando. Então ele não tem volatilidade, ou seja, ele não vai variar tanto para cima nem para baixo. Ou vai para cima, ou vai para baixo, ou vai ficar estacionado, tá? Tudo vai depender do contexto econômico. Então a gente tem em branco a linhazinha, a gente tem traçado de branco o balanço do FID, em azul a gente tem o preço do S&P, o spot. Aqui, por que eu expliquei? Por que eu disse que a balança do FID não tem volatilidade? Para vocês entenderem a correlação entre os dois. O S&P ele é um ativo de renda variável, é a composição das principais ações do mercado americano. É um índice, é como se fosse um índice Bovespa, tá lá dos Estados Unidos, são os principais índices que tem lá. E ele é variável, tá? Então, só para vocês entenderem que essa correlação não é algo linear. Às vezes ele tem algumas coisas irracionais, às vezes alguma coisa exógena acontece, a balança do FID está subindo e pode ser que o S&P caia, tá? Mas vamos só explicando esse racional. Aqui foi o auge, tá? Olha aqui. O FID, ele vinha comprando aqui tranquilamente de 2012 mais ou menos, até em 2014 o FID continuou aumentando a sua balança. Mas, cara, olha o tanto que ele aumentou. Era nada praticamente, aumentou pouquíssimo. Deixa eu olhar aqui em percentual para ver quanto que a balança do FID subiu nesse período. Você que está em percentual, tô pegando da S&P, mas, cara, se a gente pegar e trazer em valor de proporção, isso daqui, realmente aumentou 68%. Foi em torno disso, mais ou menos. Opa, Até que foi algo considerável, né? Mas ninguém sabia o que aconteceu depois foi mais... Não era nada assim tão absurdo, entende? Nada pra gente falar, meu, acabou, fudeu, já era, entendeu? Nada num nível, numa magnitude tão alta igual aconteceu agora. E isso daí que foi Covid, em 2019, o vídeo começou a aumentar aqui, e cara, olha aqui, olha, dia 27 de 2 de 2020, ele começou a aumentar. E dia 15, olha, praticamente 2 meses, ele mais que triplicou o que ele tinha sob sua posse. Deixa eu pegar, olha aqui, olha. Foi 138% que ele aumentou do seu balanço. E assim, trilhões, isso é muito dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro mesmo. E o que a gente pode ver aqui? Olha a correlação que ele tem com o S&P. A gente pode tirar 2 conclusões, então. Quando ele está subindo ou descendo de forma direcional, o S&P tende a seguir ele. Quando ele está de lado, o S&P ele fica, como eu posso dizer, ele fica estacionado, ele não anda. Então a gente pode ver que aqui nesse momento, quando o FID, quando o Banco Central Americano, ele começou a aumentar a sua balança, veja só, é que ele começou a aumentar o que ele tinha sob sua posse. Ele começou a aumentar, então o S&P veio seguindo ele. Tudo bem que teve alguns momentos no qual ele caiu, que são momentos exógenos, pode se falar de policymaker, alguma crise de crédito, alguma coisa interna do país, mas faz parte, normal. Não é uma correlação de 100%, ele não tem um beta de 100%, um R ao quadrado, um coeficiente de correlação de 100%. Aqui, quando ele começou a subir, o S&P começou a subir junto. Agora ele aqui, o FID ele ficou um bom tempo sem comprar ativos. Um bom tempo. E o S&P, cara, durante esse período ele ficou estacionado, olha. Ele ficou trabalhando nesse range, ficou de 2014 até 2017 trabalhando num range de preços, entende? Voltando àquele ponto de recessão. Se realmente acontecer uma recessão, cara, vai ter saída de capital dos Estados Unidos, vai ter saída de capital de ações, vai ser uma bagunça, entende? Por que eu digo que eu não acredito que vai acontecer uma recessão? Cara, pode até ser que aconteça, pode estar falando besteira, a gente está especulando muito isso, não tem como a gente prever se vai acontecer ou não uma recessão, mas o meu medo mesmo é do S&P ele começar a ficar estacionado, entende? Porque, assim, muito dificilmente o FID ele vai começar a desovar tudo que ele tem de uma vez. Ele vai vender de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, porque eles não são bestas, eles são muito mais inteligentes que a gente. Vocês têm noção, cara, eles devem ter, sei lá, chutando um número aleatório, eles devem ter uns 30 PhDs em física, matemática, economia, trabalhando com eles para diminuir o máximo do impacto possível que a balança do FID pode acontecer no mercado. E, assim,
eles vão fazer de tudo para isso não acontecer. E eu tenho fé que não vai acontecer uma recessão técnica, uma recessão lá nos Estados Unidos em geral, tá? Mas o meu medo mesmo é do S&P ficar estacionado, ficar de lado. E aqui a gente pode ver, olha, aqui o FID começou a diminuir o balanço dele, aqui começou a cair e tal. Tudo bem que aqui, mais ou menos nessa região, o S&P deveria ter continuado caindo, começou a subir, mas enfim, a gente pode ver exatamente que ele pegou uma correlação agora com o balanço do FID. Então, assim, quando o FID começar a cortar, quando o FID começar a cortar o que ele tem nos balanços dele, aí sim é o momento para a gente começar a ficar esperto. Aumento de juros não é necessariamente o que vai dizer que se os índices, se o mercado ele vai começar, como eu posso dizer, a se depreciar. O que vai dizer mesmo isso vai ser a balança do FID. E é o que eu tô assim mais ligadaço no momento atual. Qualquer coisinha que sair em relação à balança do FID pode, cara, destruir o mercado tanto para cima quanto para baixo. Hoje o mercado ele foi assim, risk-on pelo fato de que teve a reunião lá com o presidente da China. E diante disso daí, eles falaram que não ia apoiar a Rússia, etc. E o sentimento dos investidores para o mercado acabou sendo algo positivo, ou seja, o risk-on mandou os ativos para cima de renda variável. Mas, cara, como eu disse, foi apenas por causa disso, dessas falas de que o presidente da China ele não pretende ajudar o Putin. Sim. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Então, qualquer fala pode mudar todo o contexto, pode mudar tudo. Qualquer coisinha pode mudar tudo. Aqui, por causa dos juros, o mercado foi um pouco irracional e deu uma despencadinha aqui no S&P, mas parece que ele fez fundo. Enquanto que o FID não começar a diminuir o seu balanço, eu acredito que não vai ter nada assim tão bruto no S&P. Eu também tenho essa visão aí do que você comentou, né? Só voltando você pode voltar naquela tela ali da Bloomberg? Qual? Na tela que você estava ali da Bloomberg. A gente tem duas, tem o Launchpad e o Workspace. Qual exatamente? Não, no gráfico ali mesmo. Aqui? Cadê? Na tela? Agora sim. Agora sim, eu que tava diferente aqui. Sim, relaxa. Deixa eu fixar aqui. Agora sim. Quando que ele começou, qual que é a data ali que ele começou a aumentar o balanço dele ali que você comentou, daí eu acabei não conseguindo anotar ali em 2020, né? Qual que foi a data ali Foi mais ou menos, é que deu uma travada aqui no meu terminal, eu tô com vários modelos rodando aqui agora, então um pouquinho complicado o processamento. Tranquilo. Mas, cara, foi algo em torno de 17 de março, mais ou menos, de 2020. Ele fez fundo um pouquinho depois ali, né? Ele fez fundo um pouquinho depois, mas ele já tinha começado a aumentar o balanço, né? Cara, aqui Foi deve ali ter sido agosto, junho, julho, mais ou menos. Se aqui a gente tá em março ele foi aqui, olha, um pouquinho perto dessa linha. Então, agosto, junho, mais ou menos, que ele começou a aumentar. Depois eu te passo certinho as informações. Beleza. Mas achei muito boa essa informação. Até tirei um print desse gráfico aí para salvar aqui. Eu mando depois para vocês isso daqui. E só para encerrar, que a gente já fez 1 hora aí de live, eu queria até dividir para falar do canal, depois o que a gente poderia fazer, discutir isso. Mas daí eu agradeço, Jeff, aí pela explanação e tudo mais. Tá sempre bem-vindo para falar um pouquinho aí, para compartilhar a sua visão aí com a gente. E também em novembro, acho que foi outubro ou novembro, quando o pessoal estava começando a falar da questão dos juros, quem já me segue há um pouquinho mais tempo, né, sabe lá que eu já tinha alertado, né, o próximo assunto, assim como outros colegas também que estudam política monetária americana, estavam comentando, né, que o próximo assunto já não seria nem os juros, né, que subjuros é uma coisa que acontece, normal, né, não é nada, algo de outro mundo, faz parte de política monetária. Mas o que a gente ia ter que olhar era para o balanço, começar a estudar o que acontece quando o Fed reduz o balanço, né? E é exatamente esse estudo aí que você fez mostrando essa correlação, né? Então, gostei só para o pessoal mais novo, para lembrar que a gente já estava comentando isso daí, né? Agora você trouxe o gráfico disso para a gente. Detalhe que o Fed já jogou para a próxima reunião o início da redução, né? Se a gente pegar ele ao pé da letra, o que causou toda essa inflação, que causou assim
pesadamente, de forma assim, bruta, toda essa inflação, foi o FID deixar o dinheiro mais barato, não foi? O FID colocar Sim. muito dinheiro em circulação. E como que ele colocou dinheiro em circulação? Aumentando sua balança, aumentando a quantidade de... Esqueci o nome, mas acho que aqueles cupons que ele pagava como auxílio para o pessoal, por causa da pandemia. A renda do pessoal lá aumentou muito. Aumentou na pandemia, entende? A renda aumentou na pandemia dos americanos. E se aumentou numa pandemia, a inflação subindo, cara, as pessoas estavam consumindo muito, entende? Estavam consumindo muito por causa que, assim, a gente não vive a situação, a gente não convive com o contexto americano do que acontece lá fora, mas as coisas lá já eram baratas. E as pessoas começaram a receber mais. A inflação não estava subindo inicialmente descontroladamente. Os juros também não estavam subindo tanto. Então estava tudo barato, empréstimo barato, o pessoal tomando muita dívida, muito dinheiro. E, cara, aconteceu o que aconteceu agora, a inflação descontrolada. Que o FID Juros a dizia que era 0%. transitória. Juros a 0%. O juros Qual empresa não real. cresce? Sim, o juros real estava a menos 10,5%, cara. Não sei se vocês conhecem um modelinho chamado Taylor, regra de Taylor. O que ela faz? Ela pega e projeta, precifica para a gente qual que seria o justo dos juros. Então, o justo dos juros para 2022, americano, cara, a expectativa do FID é fechar o ano assim, a mais otimista era em 2,5%, que é do Bullard. E a regra de Taylor, que tem vários bancos que usam como base isso, ela estava precificando 11,5%. Os juros americanos. Pequena diferença, né? É uma pequeniníssima diferença, quase 800 bases a mais. Sim. Então, assim, daqui a pouco vocês vão ver que o assunto do momento vai ser balança do FID. Porque quando começar a ter corte na balança, quando ele começar a reduzir o que ele tem, vai tirar o dinheiro do parquinho. O dinheiro em circulação vai sumir do mapa, vai acabar de vez. E o dinheiro saindo de circulação vai ter, sei lá, pela lei da oferta e demanda, não vai ter dinheiro, mas vai ter muita gente querendo dinheiro, o dinheiro vai ficar escasso, e vai voltar a, teoricamente, ficar bem mais caro, a renda das pessoas vai voltar a diminuir, e quando isso começar a acontecer de verdade, tudo bem que, cara, eu já estou comentando isso daqui com o pessoal que opera comigo, com o pessoal, cara, todo mundo que está em contato comigo diariamente, que trabalha comigo, eu venho enchendo o saco de todo mundo dizendo que isso vai acontecer, mas já faz tempo que eu estou falando isso. E agora é o momento que isso tende a acontecer. O FID já deu a sua primeira subida nos juros e já começou a dizer aí que nas próximas reuniões ele vai começar a pensar em como fazer esses cortes no balanço do FID. E repetir a última vez, balança do FID vai ser o momento, vai ser o assunto do momento daqui a pouco. E assim, é meio óbvio que vai acontecer, e a gente como especulador, a gente pode especular muito isso, de várias maneiras isso. Dá para arrancar um alfa muito bacana do mercado, você tentando projetar o que vai acontecer diante desse cenário, entende? Legal. Vou convidar você para a gente continuar esse papo aí outro momento para a gente aprofundar até. Vamos aprofundar sim. nesse tema aí, porque é o tema que eu mais gosto aí de mercado, é macro, olhar tipo, para o mercado americano, estudar um pouco mais de política monetária, enfim, é o que mais me atrai, assim, de estar estudando, ter o canal, falar coisas que o restante não vinha falando, né? Que a gente só olha lá a postagem, análise técnica, que eu vinha vendo, né? O fluxo, né? Tipo, o pessoal não olhava todo a macro, todo o contexto em volta, né? Até um certo momento que o pessoal começou a falar isso em algum outro lugar, né? Daí começaram a bater mais forte nessa tecla. Mas, então, daí... E para mim isso é o core, né? Sim, sim. Abrindo um pouquinho aqui da minha rotina de trabalho, assim, eu trabalho com pessoal até que grande, tá? E eu conheci o seu canal por esse pessoal. Fazia já uns 5, 4 meses que eu tô acompanhando. E assim, eu posso te dizer que tem alguns gestores grandes aqui no seu canal te acompanhando e eu entrei aqui por causa disso. Me chamou a atenção. Ah, legal. E tem um público novo. Tem um público novo vindo te seguir aqui. Tipo, um público pesado e grande, que achou interessante o que você passa, a visão um pouco mais de varejo e um pouquinho institucional também. E tem um pessoal legal aqui te seguindo até, tá? O network que daqui a pouco na parte dos apoiadores vai crescer bastante. Assim, só para o pessoal entender um pouquinho o que você quer dizer com essa parte de macro, etc.
A gente tem duas faces do mercado financeiro. A gente tem a face institucional e tem a face varejo, que é o que mais tem por aí. Cara, eu duvido que você vai encontrar o perfil de um gestor grande no Instagram publicando conteúdo. Muito dificilmente você vai ver isso. Tem alguns no Twitter e tal, não acompanho tanto. Eu acompanho Mas, bastante o cara, Twitter. eu não gosto muito lá, cara. Não sei porquê, Uhum. mas enfim. E o pessoal de varejo, não criticando os nomes que eu vou citar, mas assim, vocês vão entender eles. O pessoal do varejo acompanha Porsche Trader, o sei lá o que cangaceiro das opções binárias, e acaba tendo um viés um pouco errado do mercado, entende? O mercado não é movido por um suporte, por uma resistência ou algo desse tipo. Quem move preço é quem tem lote para mover. E o que motiva o pessoal a mover preço, a comprar e vender, é o macro. Entende? Sim. Então, você entendendo macro, micro, macroeconomia, teorias de elasticidade e inelasticidade de preço. O que é macro e microeconomia? Assim, trazendo um contexto geral, macro é a análise que a gente tem em cima de produção, assim, os agregados. E o micro seria a parte na qual a gente analisa algum ativo, alguma coisa de forma mais unitária. A gente analisa, assim, no geral, oferta e demanda. Então, macro, produção, micro, oferta e demanda. O macro, o PIB cresceu. Qual que foi o setor que mais que contribuiu com o crescimento do PIB? Foi o setor de energia. Vamos analisar as empresas do setor de energia. Aí a gente já está entrando em micro. A gente começa a analisar os produtores, os principais clientes das empresas de energia, começa a analisar a diretoria da empresa, a fim de tentar montar uma posiçãozinha. Assim, no geral é isso. Aí você dando um up um pouquinho mais acima, começa a entrar a questão de modelos quantitativos e etc. É isso daí o que eu mais piro. Hoje eu trabalho na parte de gestão corporativa de um fundo, de uma asset, e aqui dentro, cara, só quant na veia, quant e modelagem macroeconômica, assim, de maneira geral. É E, bacana. cara, eu tenho um modelo que você inspira no seu mostro. O que que ele faz? Ele pega todas as notícias sobre um ativo. Então vamos usar aqui o ativo Petrobras. Vai pegar todas as notícias sobre Petrobras, ele vai ler a notícia, vai interpretar a notícia e vai fazer isso em escala para todas as notícias, desde notícias até menções. Ele vai ler a notícia e vai me dar um Sim. sentimento para essa notícia, se é positivo ou negativo. Ele vai somar todos os sentimentos de todas as notícias e vai dizer se o ativo ele tem um sentimento positivo ou negativo em relação a varejo, a institucional, se pode aumentar a vol, diminuir vol. Agora tenta imaginar o algoritmo, ele faz isso para todos os ativos do planeta. Quando eu falo todos do planeta, é tudo que tem o ticker, tudo, 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 tudo. Então o algoritmo ele faz isso pra gente. Então só precisa entenderem. Isso é mais o que um fundo, um pessoal mais institucional faz. E é legal trazer essa visão, que o pessoal começa a perder os vieses do suporte, resistência, Fibonacci, etc. Sim. Eu acho bacana também a parte de quant é a parte que eu mais, tipo, eu gosto de macro e a parte de quant eu comecei a estudar, assim, mas o canal me tirou, acabei indo todo o meu tempo disponível foi pro canal e eu parei de continuar os cursos de quant e tudo mais, né? A Sim. Kadima, por exemplo, não sei se a Kadima é a maior, né, que tem mais bilhões de investidos, eles comentaram, fizeram um post lá comentando que é algo que a gente já falou várias vezes, né? Por exemplo, lá na reunião do Fed, eles colocam, vários gestores colocam um algoritmo para ficar analisando, usando inteligência artificial para analisar a expressão do Powell, né? Se ele vai Sim, falar. sim. Tem toda aquela questão que a gente conhece, né? Que o Ricardo fala muito, que ele é bom nisso, a análise do discurso, né? Da análise do discurso, eles tentam colocar para a inteligência artificial fazer e interpretar aquilo ali, né? Eles É colocam verdade, isso rodando mentira. com o movimento do mercado, né? Olha lá, você pode estar monitorando ao mesmo tempo o movimento do mercado e ao mesmo tempo você faz análise de sentimento, né? Que é analisar as publicações que estão saindo no Twitter, por exemplo. Eu sei até um certo ponto fazer isso no Twitter, né? Você olhar um Twitter e olhar o sentimento daquela notícia, né? Eu já vi implementado isso em Python, né? Mas coloca com uma capacidade computacional maior, né? Analisar todas as notícias que estão saindo nos terminais, nas plataformas e as redes sociais, faz uma análise naquele momento para uma tomada de decisão, né? Então Sim, incrível. muda o patamar, né? Às vezes você pegar o cara operando pelo celular, não tem nem como competir com tanta inteligência por trás disso, né? Não tem hoje. Enfim,
Teve um garoto que veio, que troca ideia de vez em quando, conheci ele pela internet mesmo, e eu dei umas dicas, uns insights pra ele, e, cara, ele veio falar pra mim, porra, bateu lá num ponto, bateu nas máximas do dia anterior, o índice eu vendi, mas não subia, não respeitou o ponto. Ele estava operando um negócio desse pelo telefone, enquanto tinha lá a reunião do Biden com o pessoal da China, estava tendo vencimento de opções e ele vendendo o índice assim desenfreadamente, médio para trás, etc. Chega a ser engraçado esse tipo de coisa que eu vejo na parte mais do varejo do mercado. Conheci o Ah, pessoal, acho que eles têm, se não me engano, uma gestora independente, trabalha muito com algumas contas offshore. Depois você pode comentar o que é isso. Mas, ah, enfim, pode falar. acontece muito. Eu comecei no mercado por conhecendo, vi um colega meu aberto na empresa lá, trabalhava no banco. Ah, não, o que que é isso? Ah, não, aqui é Petrobras, aqui é um suporte, aqui é uma resistência que você compra, dá 10 centavos de diferença, você compra tantas ações, você ganhou. Daí eu falei, pô, que massa, dá pra. Eu tinha achado interessante, né? Conhecer. Primeiro contato, eu sabia o que era uma ação, foi vendo ali o que era o suporte e resistência e eu ir operando, né? Tava. Que ele tava operando lá, tipo, o banco tava em greve, né? Na época eu era terceirizado. O banco tava em greve, não tinha atividade e ele tava lá no home broker, né? Da XP na época. Ali que foi que eu conheci o mercado. Daí até chegar e cair a ficha de tudo que é o mercado, né? Demorou, né? Daí Demora, quebra bastante a cabeça, né? demora. Então é até o que eu faço no canal é isso, né? Mostrar a notícia, mostrar o calendário, tá lá o calendário de eventos, facilitar um pouco a informação. E para encerrar aqui, que a conversa tá boa, se deixar, a gente vai falando que nem outro dia até 2 da manhã. É foda. Tem que acordar cedo, amanhã cedo. Acordar amanhã cedo. É, eu queria falar com o pessoal ali. Eu fiz o grupo do WhatsApp, né? Eu coloquei o link lá para o pessoal entrar. Não sei se todo mundo entrou, se não entrou. Eu queria que vocês entrassem no link. E daí, talvez a alternativa seja ir pro Discord mesmo, né? Tipo, vamos pro Discord, mudar o canal para lá. Mas eu vi ali que teve um. Voltaram o pessoal lá do fundador do Telegram, mandou uma mensagem pedindo que caiu no e-mail lá que eles não viam. Eles atualizaram o órgão judiciário brasileiro, falando: não, a gente não usa esse e-mail, esse é o nosso canal de comunicação, podem mandar para esses aqui. Só que o Poder Judiciário continuou mandando para o e-mail antigo. Daí eles falando como que caiu, a gente não visualizou isso, a gente pede desculpas para a corte e desde as últimas 3 ou 4 semanas a gente está trabalhando muito, né, por conta da guerra, né, estão pedindo em vários países do mundo, não estão pedindo diversas coisas, né, por conta do que é transmitido pelo Telegram, né, que tem muita informação ali, tem grupo lá do grupo de Wagner, né, que é os mercenários do Putin, né, que eles estão na África, estão na Europa, né, estão na África, não sei se estão na Chechênia, enfim, eles estão em várias partes do mundo onde que o Putin tem ali esse grupo, que é o grupo de Wagner, né? Inclusive, saiu no Telegram, lá no grupo de Wagner, um pouco antes do discurso do Biden, os caras falando, não, é agora que agora não tem mais jeito, agora as coisas vão acontecer, e o pessoal comentando lá, não, o que vai acontecer, tem como remediar e tal, e depois veio o anúncio do Biden, né? Tem o grupo vários grupos da Ucrânia, tem grupos do Bandeira Z lá, que é o pessoal da Rússia, enfim, tá rolando tudo que você imaginar de canal de guerra, por todos os lados tem lá, né? Tem o líder da Chechênia, ele tem o canal oficial dele no Telegram. Então, por conta disso, também o Telegram deve estar trabalhando dobrado, né? Que recebendo pedido de bloqueio de conta, pedido de bloqueio de canal. Enfim, ele escreveu isso na mensagem lá do Telegram, né? No canal oficial dele, né? Do fundador do Telegram, né? Até eu repeti no canal ali traduzido. Então espero que se resolvam aí até os próximos dias aí para continuar o canal ativo, né? Tenho aí mais de 3.000 e poucas linhas de código, né? Que eu automatizei para levar só a parte que é das cotações, a parte ali que é do RJ, né? Que é aquele post diário dele do Twitter, o post da Renascença, o post do fechamento da Bloomberg.
enfim, linhas e linhas de código ali, né, para fazer isso, né. Comecei do zero, realmente, né? Não lembrava muito de Python, comecei em março passado, faz um ano aí que eu comecei a fazer tudo isso, né, de maneira tentar automatizar, né. Então, todo o meu trabalho está em cima do Telegram, né, estudando como que funciona a biblioteca do Telegram, baixei agora uns outros manuais para ir mais a fundo, então vai aumentando minha curva de conhecimento, eu vou conseguindo trazer mais coisas pro canal, né, diante do que eu consigo, né. Enfim, então eu espero que não caia de fato, né, para que o canal continue rodando do jeito que é e depois aí consiga de maneira mais tranquila migrar para outras plataformas, quem sabe pro Discord, colocar mais coisas no Twitter de forma automatizada, que já tem algumas coisas lá para o canal continuar rodando. Para mim, o principal do grupo agora, eu ia fechar o grupo, né? A decisão era fechada. Em novembro, eu peguei num dia. Ah, não, tem que anunciar o grupo, fazer o grupo fechado, anunciar de tal forma, seguir ver algo de marketing. Mas daí eu falei, ah, não, tava cansado. Falei, eu vou escrever essa mensagem assim mesmo, vou fazer um teste, né? Daí eu insisti no pessoal convidando para os apoiadores, convidando mais gente. Ah, não, vou, mediante as cópias, tem muita cópia, eu vou parar de compartilhar essas coisas publicamente, né, o trabalho, né, a parte dos panoramas, né, que eu faço lá. Daí até que com isso, com trazendo mais lives, trazendo também o curso de criptos, entrou mais gente, né? Cheguei ali no, se calcular, qualquer vez 20 aí, 120 pessoas, tem alguns ali que são convidados, né, para estar no grupo, né, que eu convidei ele, que me ajudam no trabalho de alguma forma, né? Então calcula aí, dois e pouquinho, né? Isso aí eu assino BDM, assinei CMA, assinei uma outra plataforma, assinei agora uma outra a Coifin para ter o acesso aqui para trazer mais alguns conteúdos. Então eu destinei aí assinando e melhorando a infraestrutura, né? Cara, comprei no break, paguei servidor, então fui investindo esse dinheiro, né? Então agora chegou no ponto aí de que o canal tá no 0 a 0, né? O que eu tive de custos aí e que estou tendo de custos mensais recorrentes é o que está entrando de grana. Então por isso aí, ó, por todos esses motivos aí eu pretendo continuar no Telegram por enquanto, né? E manter o grupo, né? Que para mim agora o grupo assim virou algo que não imaginava naquele primeiro momento, que entrou 30 pessoas, né? Daí começou a entrar gente, tinha entrado bastante gente legal e começou a cada vez aparecer mais pessoas que trabalho direto em corretora, a gente autônomo, gente que opera, professores de trading, enfim, tem gente de diversas áreas aí que a gente está se conhecendo. Então, para mim, o networking dessa comunidade aí que mais está valendo para mim, né? E isso aí eu já tentei fazer lá atrás com colegas, ah, não, vamos se reunir semanalmente para fazer isso, eu tenho esse estudo, eu quero mostrar, e tipo, não estava vingando, né? Daí depois veio pelo meio da cobrança, né? Cobrar uma taxa ali para apoiar o canal, a ideia fluiu, né? Então, eu estou bem feliz aí com o grupo, com todos vocês aí que estão colaborando. E a ideia é continuar, né? Se bloquear o Telegram, vamos pro Discord e a gente continua por lá para essa parte de network continue, né? Enfim, aí era mais ou menos a mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Feito? Vou tá me ouvindo? Bom final de semana aí, galera. Pode falar, Lucas. Eu ia dar boa noite só. Boa noite. Muito bom, não, isso aí mesmo. O network é importantíssimo, cara. Essa Sim. é um nicho de profissão, assim, que é muito solitário, né? Então, quanto mais a gente debater assuntos aí do mercado, é melhor para todo mundo. Assim, com certeza. Na Asset, falar com o Jeff que trabalha na Asset. Na Asset, os caras estão se conversando o tempo inteiro, debatendo ideias e conversando para aprender um com o outro. O cara de juros conversa com o cara de, renda variável, o economista conversa com outro cara, lá com a parte comercial, enfim, tem interação, né, para elaborar as ideias. E isso aí é o que não tem ou tem
tem, mas de maneira não organizada com o varejo, né? Daí a ideia era trazer quem tivesse interessado para esse grupo para a gente estudar. Legal de asset, de empresas que têm times no mercado, por exemplo, tem o time de research, tem o time de equity, renda variável, renda fixa, etc. E é sempre um interagindo com o outro. Então, às vezes o carinha da renda variável, ele contribui com insight para a montagem de uma posição num ativo do setor Y, e isso que é legal, é um compartilhando suas ideias com o outro, um que tem mais conhecimento que o outro, um que atua mais na parte quantitativa, o outro que é mais especialista em modelagem macroeconômica, etc. Junta todo mundo aí, cara, vai infinito além, um compartilhando, um ajudando no crescimento do outro. Isso que é bacana. E comunidades, cara, isso daí é incrível também. Networking vai crescendo, o nível das pessoas que vão entrando nas comunidades também vão crescendo com o tempo. Isso daí é muito bacana, cara, é muito bacana. Legal. Agradeço aí todos, agradeço mais uma vez aí o Lucas, o Jeff que colaboraram aí com os pitacos, o Luiz também comentou e o pessoal que também que ficou aí até o final aí para ouvir a gente conversar bastante. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Entrem lá no WhatsApp, lá, não esqueçam. Abraço. Tamo junto, Alex. Boa noite. Boa noite. Boa noite.